Olá, meus amigos! Começa mais um podcast bíblico. Estamos juntos aqui numa jornada de sabedoria. Seja muito bem-vindo para mais um dia de estudo. Esse é mais um dia que o Senhor separou, preparou para cada um de nós. Mais um dia onde as misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. E é muito bom estarmos reunidos para aprender da palavra. Aprender mais do Senhor. Ele sempre tem algo novo para revelar e algo novo para tratar com você aí no seu coração. Como disse, estamos numa jornada de sabedoria, estudando o livro de Provérbios, e hoje vamos estudar juntos o capítulo 6. Muita coisa boa para a gente aprender, assuntos para ser tratados, conselhos para serem aprendidos e praticados. Então fica ligadinho até o final, porque tem muita coisa boa reservada para você. E é claro, além da presença de Deus e da sua presença aí de casa, estou aqui cercada de excelentes amigos e eu quero aqui dar as honras a eles e também ouvir as considerações iniciais. Eu começo com ele, pastor Ednilson, lá da IIGD de Bangu. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Júlia. É um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores nesse programa abençoado. E hoje falando do Provérbios 6, né? É tão importante falar do Provérbios 6, né, Júlia? A gente até comentava, né? O provérbio do contra, né? Você fica ligado porque esse provérbio vai até confrontar você um pouquinho, mas também vai te dar muita sabedoria para você caminhar na presença de Deus. Agora é o provérbio do contra. Você vai entender isso durante o programa. Já deixou a gente com expectativa, né? Curioso para saber que do contra é esse. Você já vai entender. E quem também está conosco no dia de hoje é o pastor da IIGD Merck, o pastor Davi Santos. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Júlia, que Deus abençoe, que bom estarmos aqui neste programa e eu tenho certeza que vai ser um programa assim, de muita sabedoria, como até mesmo o pastor Ednilson aqui falava, é um provérbio que você vai ver ali que vai confrontar você. E mandamentos, leis, sabe, palavra de sabedoria que vem de Deus para nós, aquilo ali serve para nos proteger. Deus nos ama tanto que Ele vai nos instruir, como ele instruía ali o Salomão pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida abençoada. É isso aí, é um texto com muito confronto, mas é isso que nos faz sair da zona de conforto, e quando a gente sai dessa zona de conforto ali, é onde acontece o crescimento. Então é necessário que você possa ser confrontado, e lembre-se que qualquer repreensão, qualquer correção da parte do Senhor é porque Ele te ama e porque Ele quer o seu bem. E como sempre nós temos ensinado aqui antes de iniciarmos essa leitura, é muito importante que você convide a presença do Espírito Santo para fazer parte desse entendimento com você, porque Ele é o autor da Bíblia e é Ele quem vai nos dar a revelação correta das Escrituras. Então hoje, já que estamos com convidados aqui, quero dar as honras também ao pastor Ednilson. O senhor dá também essa bênção para a gente, apresentando esse momento a Deus? Sim, vamos orar então em nome de Jesus. Pai querido e amado, estamos diante de Ti e agradecidos ao Senhor por esse programa, porque sabemos que todos que assistirem esse programa serão enriquecidos pelo conteúdo, pela Tua presença, pela palavra que vai ser revelada ao coração. A revelação com entendimento traz resultado. Então, que o Senhor toque nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Bom, nesse capítulo 6, o título, pelo menos que está aqui na minha Bíblia, e eu estou usando a versão ARC, diz: advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Depois vai dizer a respeito do jovem que ele é advertido contra a mulher adúltera. E assim, pessoal, estudar provérbios vai ser fundamental para o seu crescimento. A gente falou aqui sobre confronto, então já se prepara porque tem muita coisa que vai te levar a errar menos, não é verdade? É um choque de realidade para que você venha acertar na vida. Como nós já vimos aqui, e vamos começar o estudo do versículo 1 ao versículo 5, vai falar sobre o fiador, aquela pessoa que se compromete a cumprir com uma dívida, com um compromisso de outra pessoa, caso aquela pessoa não cumpra. E qual que é o grande perigo que vocês, pastores, acham de ser fiador? Assim, eu até lembrava quando eu estava meditando sobre esse texto, que uma vez, há muito tempo atrás, eu pedi um pastor para ser fiador, para eu morar num apartamento. Pediram fiador e eu falei com esse amigo, era um pastor amigo, né?
Mas aí, depois que eu falei com ele, ele até disse que faria, né? Eu senti, o coração apertou, né? Aí eu falei, pô, mas Deus fala para ninguém ficar por fiador. Aí eu liguei pro pastor de novo, falei, pastor, esquece tudo isso. Se o proprietário quiser depósito, outro tipo de contrato, de segurança para ele, tudo bem. Mas se for por fiador, o senhor esquece, porque Deus apertou meu coração aqui. Então, assim, a Bíblia, ela é um livro cheio de sabedoria, cheio de inteligência pra gente. E a gente, às vezes, pensando em nós mesmos, né? Às vezes a gente esquece de olhar o que está ali na orientação. E a orientação é não ser fiador, né? Não ficar por fiador. Porque isso até pode interferir nas relações pessoais, Exato. Né? Vai gerar danos, Sim. vai gerar uma inimizade. E por fiador, eu até amplio o entendimento. E, por exemplo, uma coisa que é muito comum, emprestar cartão de crédito. O outro compromisso da pessoa que fica ali na sua responsabilidade, ou se a pessoa não cumpre com aquilo, é praticamente o mesmo entendimento, né? Ou você emprestar o seu nome... Tome muito cuidado com isso, porque isso pode gerar prejuízo financeiro, jurídico e também afetar a sua relação pessoal, ainda mais se for alguém da família. Às vezes é melhor você dar, né, do que você emprestar ou ficar por fiador ali. Eu prefiro fazer isso, prefiro dar do que emprestar. É verdade. Eu prefiro. E se você... Bom, eu li só o primeiro versículo, né? Quando for ler o segundo, você vai ver que naquela época não havia o contrato. Uma assinatura, que hoje a gente assina até com rosto, né? Não havia tudo isso. Então, a palavra, você ficar preso pela palavra, né? E é interessante, né? Exatamente. Hoje a gente tem tudo bonitinho ali no contrato, né? Você vai perante o juiz, perante o advogado, perante a lei, tudo mais. Hoje tem print de WhatsApp também. Hoje tudo na época. Exatamente. Tudo vira documento, né? Tudo é documento, está tudo registrado, mas antigamente não era bem assim que funcionava. Sim. Eu me lembrava até do caso lá... que o Isaac, né, quando foi abençoar o Jacó, isso nos tempos antigos, Sim. no Antigo Testamento, tinha muito isso, colocava a mão ali na coxa, Sim. e a palavra, aquilo que falava era um ali, juramento, né? era uma promessa. Então, era um contrato assinado para eles, na visão deles, né? Exatamente. Eles levavam muito a sério isso. Então, antigamente, era a palavra, aquilo que a gente falava assim, homem a homem, valia muito mais do que hoje. Eu procuro preservar isso, mas hoje em dia é difícil você confiar, mas eu preservo. Por isso que a minha palavra... Eu aprendi uma coisa com o pastor Lauro Doriel, nosso líder lá de Rio Grande do Sul agora. Ele sempre falava assim, quando a gente pedia alguma coisa, ele falava assim, irmão, não tenho certeza, então vou orar primeiro. Ele não falava nem sim e nem não. Aí, às vezes, passava um tempão, achava até que tinha esquecido, aí ele vinha e falava, lembra que você me perguntou? Tá bom, pode fazer. Quer dizer, aí eu entendia. Ele não queria emprestar a palavra dele e ficar por fiador, entendeu? Como antigamente. Então, ele ia orar e você achava até que ele tinha esquecido, mas, de repente, ele via, voltava no assunto e falava. Não, Deus confirmou. E isso eu fiquei gravado no meu coração do período que eu trabalhei com o pastor Lauro. Nada a fazer com pressa também, né? Ver que ele tira ali um tempo, ora ao Senhor, sentiu paz e confiança ali, ele faz aquilo. E aí, continuando o nosso estudo, porque a gente já viu que ser fiador não é boa coisa. Aqui o conselho da Bíblia Sagrada é para que você evite esse caminho. Seguindo aqui, a gente vai ver um outro contra, né, pastor? Contra o preguiçoso. É o capítulo do contra, eu falei. Agora a gente vai aprender com um serzinho que é menor do que o nosso dedo menor, o nosso dedo mínimo, que é a formiga. Um serzinho tão pequeno, mas que tem ensinamentos grandes para cada um de nós. Muitas vezes mais esforçada que a gente, né? É verdade. Então aqui, no capítulo 6, no versículo 6 também, a gente vai ver. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aí o primeiro ensinamento que a gente tem com ela aqui está no versículo 7. Que diz, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Até já fui pro 8, né? Mas no 7, a gente vê que não tem ninguém que precisa ficar em cima ali, cobrando ela. Ela tem iniciativa, ela tem disciplina, ela sabe o que tem que fazer e faz. E muitas pessoas faltam com isso, não é verdade? Sim, falta, né? E a gente vê, por exemplo, no local de trabalho... Tem aqueles que são os espertinhos, né? Quando o patrão não tá ali, o chefe não tá ali, ela fica mais no celular do que outra coisa. Ela não concentra na tarefa, no trabalho que ela tem que ali desempenhar. Sim. Então, se não tiver ninguém em cima dela, um líder, né? Como diz aqui a Bíblia, ela não vai. Ela não tem a
a automotivação, a disciplina para Sim. cumprir com a obrigação dela. E a Bíblia ela vai exaltar o trabalho, vai exaltar o esforço. Lá no Salmo 89:19 diz: socorri a um que é esforçado. Sim. Então nunca foi sorte, sempre foi. Sempre foi Deus. Sempre foi. E o trabalho. E o trabalho, né? O esforço. Assim, a gente vê que, até no ministério mesmo, né? A gente consegue perceber como uma pessoa vai longe. Porque são pessoas que não dependem de que tenha ao seu lado uma liderança, sempre mandando, sempre mandando. Tem coisas que são básicas, né? No curso de obreiro eu costumo dizer, são coisas que são básicas. Você é um obreiro, você está passando pela igreja e tem um papel de bala no chão. Não precisa nenhum líder chegar e falar, pô, limpa a igreja. Não, eu sou um obreiro da casa do Senhor, né? Eu fui ao banheiro... Pessoa proativa, né? Eu fui ao banheiro e eu vi que tá tudo bagunçado. Poxa, eu vou então ver se tem alguém para me ajudar, vamos lá, vamos limpar. Não vou sair do banheiro e ficar como se nada tivesse acontecido. Ninguém me mandou limpar. Tem que ser proativa, como você disse. E aqui esse texto mostra claramente isso, né? Esses bichinhos. E uma coisa da formiga que me chama a atenção também é a união, né? Isso é verdade. Porque o ambiente de trabalho, como o pastor falou, nem sempre tem essa união, né? Você vê muita... Essa cooperação, né? Essa cooperação, porque uma sozinha não consegue fazer. Você vê sempre elas, né, um monte de formiga passando para lá e para cá, levando as suas folhinhas. Uma fila indiana. Né? Aconteceu lá em casa um tempo desse atrás, eu fiquei até meio assustado e não fiz nada por um período, por causa desse texto. Eu não fiz nada, fiquei sentado e olhando, observando elas. Depois eu fiz, porque era a formiga grande, né? E elas pegavam do portão, ia beirando o muro assim, e cada uma carregando a sua folhinha, seu galinho, foi levando. E é como se uma ajudasse a outra, sabe? E num caminho certo, sem sair da rota, e foi até lá para trás. Falei, meu Deus, como é que a tua palavra já mostrava isso pra gente? E quão complexo é o trabalho que elas fazem, né? Sim. Como é que é a construção de um formigueiro. A gente vê só um pouquinho para fora, mas embaixo da terra tem muita coisa. E é complexo. Sim, é complexo. Tem muito aí, trabalho acontecendo ali. Não, Né? então, aí Muito. você vê a dependência uma da outra, né? E elas têm uma liderança no final das contas, a gente sabe que tem, né? E a gente tem uma Sim. liderança que é Jesus. Mas, assim, o que me chama atenção é a cooperação entre elas, né? E como que parece que está tudo bem sincronizado, né? E falta isso às vezes, no ministério, no trabalho, cada um quer fazer o seu, tem aquele tal de puxar o tapete um do outro, aquela coisa Se eu não de fizer, fazer... outro vai fazer. Aquela de vou fazer só para receber o meu no final do mês. E essa pessoa não vai crescer, ela não vai prosperar. Se ela trabalha só pelo salário no final do mês, Dura, mas não dura muito tempo. ela não vai durar muito tempo, ela não vai crescer, ela não vai nem aprender, ela vai fazer só o que foi dado para fazer. Então ela Sim. não cresce. Tem outra lição que a gente aprende com a formiga, já até dei um spoiler aqui lendo o versículo 8, mas ela se prepara, né? No verão, no tempo da fartura, ela faz a sua reserva. A formiga entende que tem o período do trabalho, da onde está tendo a colheita, e ela vai e faz aquela reserva, assim como José, por exemplo, no tempo das vacas gordas, ele fez aquela reserva e supriu não só as necessidades do Egito, mas das nações também ao redor. Então a gente aprende isso com ela, que é o tempo de você ter a sua reserva, de você trabalhar, e também tem o tempo de você usufruir daquilo que chega o tempo da necessidade. Imprevistos acontecem, a gente tem que estar preparado. E seguindo aqui também, a gente aprende com a formiga a questão de que ela não deixa nada para fazer... não deixa nada por fazer, perdão. Ou seja, uma pessoa não, né? Mas a gente aprende que não há uma procrastinação, não há preguiça. Não. Elas estão prontas para o trabalho, prontas para ajudar umas às outras, como o pastor trouxe aqui. E muitas vezes falta isso em nós, falta planejamento. Tem pessoas que caem na procrastinação porque querem esperar o perfeito para tomar uma atitude, ou uma crença de uma incapacidade, né? O desafio se tornou grande demais, ela se vê como uma pessoa incapaz, ou aquela pessoa intolerante ao desconforto. Ela quer continuar naquela zona de conforto, não quer ser confrontada, Sim. não é verdade? Sim. Então acontece tudo isso, e aí a pessoa cai nesse vício, muitas vezes já está num estado crônico de procrastinação. É interessante, pastor, interessante também é que você vê nesse texto que ela faz as coisas antes do tempo. Sim. Né? Ela vai juntar, ela vai preparar no verão o seu pão e na cega, quando chegar o tempo da cega, ela já está, o mantimento já está tudo ajuntado, porque vai ter um período que ela não vai poder ficar se expondo, né? Ela vai ter, porque diz muita chuva e tudo mais,
E ela vai no verão e faz tudo já pensando no que vai vir lá na frente. Com José, a gente aprende que quem se antecipa governa, né? Quem se antecipa governa, entendeu? Pensando nisso, vem a palavra à minha mente, organização. Ela como o senhor falou, elas têm a união... E disciplina. Disciplina. Você vê que tudo vai sendo atrelado, né? Um ao outro. Sim. Organização. Uma pessoa que não é organizada, ela não se antecipa antes do tempo, vai chegar assim o tempo da necessidade, vai Ela mudar, tá preparada. vai mudar as estações, ela vai ser pega de surpresa. E a formiga já não era. O preguiçoso vai ser sempre pego de surpresa. Então, falando do José, eu acho interessantíssimo, porque o José tinha 17 anos quando foi vendido, né, pelos irmãos, primeiro que tentaram matá-lo. 13 anos depois, ele vai chegar diante do faraó como um presidiário, porque ele está preso, né? Ele é um escravo preso, e ele vai chegar 13 anos depois diante do faraó, e naquele dia ele vai ser exaltado ao governador do Egito. 9 anos depois, os irmãos vão aparecer diante dele. E aí é interessante, porque com 17 anos ele tem um sonho, né? 17 anos. E 22 anos depois, parece que o sonho se realiza quando os irmãos se ajoelham diante dele. Mas só que não foi ali. A visão de Deus não foi uma visão literal, né? Ele vai entender depois, quando os irmãos voltam com Benjamim, é aí que ele vai entender que, na verdade, foi Deus que levou ele para lá, para que ele pudesse sustentar a vida. A visão o sonho do José não era dos irmãos se ajoelhando, era de sobrevivência. Você vai dar sobrevivência para o meu povo, os hebreus. Tanto que eles vão sair de Canaã, vai para o Egito e depois vão voltar para Canaã mais de 400 anos depois, né? Já é uma outra geração. Então, ali ele entendeu, ele fala, foi Deus que me trouxe para cá. Ele fala para os irmãos, quando os irmãos voltam com os Benjamim, né? No capítulo 45, ele fala assim, não se preocupem, foi Deus que me trouxe para cá e agora eu entendi. Ali foi o sonho de verdade, o sonho significava sobrevivência, você vai dar sobrevivência para o meu povo. É isso aí. É interessante. A gente tem muitos ensinamentos com a história de José, né? Se a gente fosse falar aqui de tudo... Ainda é outro podcast. Não ia caber em um podcast. Aí já foge de Provérbios. Aí vai aqui... para Gênesis, vai para tudo quanto é lado. Você vai, glória a Deus. Puxando versículo. Eu falei mais no sentido de você olhar para frente, né? Olhar na frente. Ensinamento. Porque ele ainda novo, imaturo, ele achou que era só ele se ajoelhando. Tanto que na primeira vez se ajoelha. E ele lembra do sonho. Mas depois ele vai ver já mais maduro, com 39 para 40 anos. Ele vai entender que, na verdade, o sonho era fazer o povo dele sobreviver. O que faz a diferença é maturidade. Maturidade. E Provérbios vai te ajudar a amadurecer mais rápido, né? Você ter ali experiência, conhecimento, entendimento, discernimento. Então, esse estudo que a gente está fazendo é extremamente necessário. Vou até correr aqui por conta do nosso tempo. No versículo 12 ao versículo 15 vai falar sobre o homem perverso, né? Quantas características que a gente vê aqui de comportamentos que são contrários ao comportamento de Cristo, né? Nós devemos imitar o comportamento do nosso Senhor. Aí do versículo 16 ao 19, a gente para aqui rapidinho, vai falar sobre coisas que Deus odeia, que aborrece ao Senhor, mas a sétima ele abomina. E qual que é a sétima? Você pode se perguntar. Diz que é semear contenda entre os irmãos. Só que ali no versículo anterior diz que ele se aborrece com a mentira, com o derramar de sangue inocente, mas o que ele abomina é semear contenda entre os irmãos. E isso é chocante para o senhor, pastor Davi? O que o senhor acha? Porque assim, a gente vê também vários exemplos na Bíblia Sagrada sobre isso, né? Na igreja, isso também é o que mais nós vemos, infelizmente, porque você vê que Deus não fala aqui de relacionamentos fora. Ele fala que isso acontece entre irmãos. Sim. Justamente onde não deveria haver isso. Justamente onde não deveria ter. E a Bíblia até fala no Salmo, né, que Deus ama quando tem união, quando tem ali, sabe, aquela irmandade. Deus vai dar bênção, vai ordenar a vida, bênção para sempre. Mas, infelizmente, tem sido ao contrário. Então, nós temos visto, né, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas, e isso aqui Deus odeia. A gente vê que isso aconteceu ali no caso de Caim e Abel. A gente vê que isso aconteceu ali na própria história de José. Semearam uma mentira ali contra, né, o pai. Falaram, o José está morto. Sim. E foi uma contenda dentro de casa, mas tudo cooperou para o bem, né? Sim. Então isso aqui é completamente abominável para Deus, porque
Deus não criou o ser humano para viver assim. Sim. Sim, aonde há união ali, a bênção do Senhor. E se está tendo essa contenda, você está agindo segundo a natureza que não é de Deus. Então, muita atenção aí. Falta o amor, que é o elo perfeito, que une perfeitamente todas as coisas. Seguindo agora para o assunto final do nosso capítulo. Final, modo de dizer, porque é o mais extenso aqui dentre todos os que nós falamos, que abrange desde o versículo 20 até o versículo 35, onde ali há o jovem sendo advertido contra a mulher adúltera. Do versículo 23 ao 24 vai dizer que o mandamento ele é luz, que a correção ela é vida. A gente tem visto isso presente em cada capítulo de Provérbios. E aí lá do versículo 29... do 27 ao 29, perdão, a gente vê o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Muitas vezes a gente vê a pessoa pensando assim, mas comigo não vai ser assim, eu sou forte o suficiente, né? Eu vou conseguir manter tudo no sigilo. Mas aqui a gente está vendo que é certeza que vai dar ruim. O diabo ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Não tem nada oculto que não venha ser revelado, né? Gritado nos telhados. Exatamente. Ele vem com um sapatinho de algodão, né? Aquela coisa que é inofensiva, não vai dar nada. E se você for olhar o texto... vai dar ruim, como a gente fala. Se você for olhar o texto... a Bíblia fala que ele tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem. Ele está falando claramente de sensualidade, de Brasas, desejo carnal. Não é? Ele está falando disso mesmo. Paixão. É paixão, aquela coisa louca que faz o homem largar sua esposa e se envolver com outra mulher. Pastor, paixão não tem nada a ver com amor. Nada a ver. Então, assim, esse contra aqui é contra a mulher adúltera, né? É contra o adultério. Na verdade, a gente fala, lógico que a Bíblia fala mulher adúltera, mas a gente pode também levar para o homem adúltero, porque na verdade está falando do adultério. Porque na lei, a mulher adúltera pega no ato de adultério era apedrejada, mas o homem também. A lei ela era justa nesse ponto, né? A lei, se o homem também fosse pego em adultério, também deveria ser apedrejado. Mas aí é outra fase, outra época, outra sociedade, a gente tem que ter um cuidado. Mas assim... A gente entende como o ato, o pecado em si, né? O ato em si. É muito importante você ter controle do seu corpo e controle dos seus pensamentos. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu queria só fazer um comentário. É interessante a gente lembrar quem é que está escrevendo isso aqui. Salomão. O homem mais sábio que já existiu. E o Salomão ele viu isso dentro de casa. O Salomão ele não foi o fruto ali do adultério do seu pai Davi. O Salomão foi o segundo filho, com Davi e Batseba. O primeiro a gente sabe o que aconteceu. Sim. O Davi pagou e pagou muito caro. E não só ali, mas o pecado fez com que a espada nunca deixasse a casa de Davi. Eu ia comentar isso agora. O Natã, o profeta, virou para o Davi e falou, Davi, Deus iria te dar 2 vezes mais do que ele tem te dado. Você vê que o Davi ele poderia ser um rei assim muito maior, muito mais usado por Deus, mas por conta do adultério, a espada não deixou a casa dele. Aí foi só, desculpa a palavra, foi só desgraça, né? Atrás de desgraça. Sim. No versículo 30 e 31, vou ler com vocês, diz assim, não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. Aqui a gente vê que o diabo sempre vai ter uma justificativa para você cometer aquele pecado. Vai dizer que não é bem assim, que você pode fazer, que nada de mal vai te acontecer. Aí no caso de um adultério, mas o meu cônjuge não me dá atenção. Mas a gente já não é mais o mesmo desde que nós nos casamos. Enfim, sempre vai ter uma justificativa, mas cuidado. Como eu falei, o diabo ele vai te ajudar a fazer, mas não vai te ajudar a esconder e muito menos vai abafar as consequências disso. A gente viu aqui que por mais que ele faça o que é errado, ele vai ser necessário restituir 7 vezes o erro dele. Vai custar muito mais.
Aí você pode pensar, né? Mas aqui diz que foi... Mas se for encontrado, pagará 7 vezes. É o que eu te falei. O diabo não vai te ajudar a esconder. Não vai por esse caminho de que tá tudo no sigilo, porque Davi pensou a mesma coisa. Não é verdade? Tentou acobertar. Tentou encobrir, mandou Urias para frente da batalha. E como se assim, ninguém vai saber. Ele vai ser uma morte natural de guerra. Sim. Mas devem ter tido soldados ali que perceberam o que ele fez. O próprio comandante que levou a carta, né? Exatamente. Aliás, ele mesmo que leva a carta até o comandante, o Joabe, né? Ele mesmo leva a carta assinada e quando o Joabe quebra, fala assim, bota ele lá na frente da batalha. Quer dizer, na verdade, só o Joabe sabia, né? E isso é interessante, porque depois você vê que o Davi fica meio que na mão dele, né? Ele fala com o Davi já sem respeito mais à frente. Você vai ver a história do Davi, você vai ver que o Joabe já fala com o Davi, já não tem mais aquele respeito. Tanto que ele vai trair o Davi, vai se enveredar por outro caminho. Esse adultério que entrou ali na vida de Davi fez ele perder a mão, fez ele perder assim, o respeito do homem mais próximo. E isso eu lembro algo interessante também, que eu li em algum lugar, todos os grandes homens da história, que presidente dos Estados Unidos, rei Davi, e gente assim importante, que caiu nesse erro, o reinado deles nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Sim. É o próximo versículo que eu acho que a Júlia vai ler. Pastor, eu sei que a gente tem muita coisa aqui para falar. Eu até tinha separado a questão de adultério espiritual, né? De quando nós acrescentamos o terceiro elemento, que seria o pecado, na nossa comunhão com Deus. Tenho certeza que o Senhor e o pastor Davi também tinham mais assuntos para serem tratados, mas o nosso tempo está escasso. Meu Deus. Tinha que ter uma hora aqui esse podcast para a gente conseguir falar com tranquilidade a respeito de cada tópico desse. Então, que você guarde isso no seu coração, que o diabo ele vai querer que você tome decisões que vão te atrasar no seu propósito, vão atrasar a sua vida, decisões que vão comprometer o seu futuro ou o seu reinado, como nós aprendemos aqui hoje. Ele quer que você escolha ser porfiador, quer que você escolha a preguiça, quer que você escolha o caminho contrário à palavra, enfim. Não dê ouvidos a isso, não vá por esse caminho, porque só vai te complicar, só vai te levar para um caminho tortuoso. E antes de encerrarmos aqui Provérbios capítulo 6, eu quero ler o comentário, né? Nós temos aqui a honra de ter a participação do missionário R.R. Soares e vamos ver agora quais os ensinamentos, o comentário que ele tem a nos dizer sobre esse capítulo. E ele diz assim: o livro de Provérbios nos orienta a não sermos fiadores, pois aquele que se sujeita a afiançar os compromissos de outrem pode ter de cumprir as obrigações financeiras que não eram suas. Assim como uma gazela que precisa desvencilhar-se das mãos do caçador, o fiador deve fazer o possível para livrar-se dessa cilada. A maioria torna-se fiador confiando no fato de que nunca precisará agir como tal, mas é exatamente esse o erro que a Bíblia condena. Salomão também estabelece um paralelo entre o preguiçoso e a formiga, ressaltando a forma esplêndida como esse pequenino inseto é precavido quanto ao seu sustento. O preguiçoso, em contrapartida, não se mostra responsável com os seus deveres. Ele adia os seus compromissos e se acomoda facilmente no ócio. Seja determinado, mantenha-se firme, confiando no que as Escrituras dizem, pois assim você viverá perto do Senhor e longe dos problemas. Quer os problemas longe de você? Ouça a palavra, só tem conselho bom para você aplicar aí na sua vida e ser muito abençoado. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E obrigado você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que Deus falou o seu coração, falou comigo também. Pastor Davi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Pastor Ednilson, volte sempre também aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Eu passo o dever de casa para você, hein? Leia Provérbios 7 e volte amanhã para mais estudo da Palavra de Deus. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então, não perca tempo. Já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Interaja conosco através dos comentários. Nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente. E também nos ajude compartilhando. Tem a função ali de enviar. E você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família.
fica à vontade, seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje, então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então siga a gente lá também, tá bom? Eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe.